Olá pessoal do YouTube, bom dia para vocês que estão entrando aqui no canal da Unfold Coffee English. Eu sou o seu Teacher Fernandes para mais uma aula rápida e objetiva, onde você aprende inglês rápido e definitivo. Estou muito contente com vocês todos aí que estão estudando pra caramba, estão vendo nossos vídeos, nossas aulas e aprendendo. Obrigado pelas mensagens que vocês mandam, obrigado aí pelo zap, obrigado pelo e-mail, muito obrigado mesmo. E obrigado a todos vocês que estão nos ajudando a chegar agora quase perto de 1.800 inscritos aí no nosso canal e queremos chegar mais longe, com mais de 10 mil visualizações já também no canal. Muito obrigado. E você que está chegando pela primeira vez, não esqueça, se você não sabe inglês, entra no nosso canal e vai lá nas primeiras aulas, começa da primeira, segunda, faz todas as aulas do Basic 1, Basic 2, Basic 3, para você entrar aqui nesse nível que está na tela, que é o Elementary. Na realidade, o Elementary nós já estamos trabalhando hoje com a lição 4, já é a parte 3, porque você já, a pessoa que está estudando comigo já deve ter estudado a parte 1, parte 2 e hoje vamos trabalhar aí com a parte 3 aí dos Nonations, ok? Então não esqueça, se você gosta da nossa aula e sei que está gostando, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal e aperte o sininho para que você possa receber as notificações em primeira mão. Então, continuando a nossa Lesson 4, ou Fourth Lesson, parte 3 agora. E eu estou trabalhando com você exatamente com quem? Com os non-actions. E quando você fala junto o som do N com A fica non-action, ok? Que são os verbos que não têm ação. Você já assistiu na aula 2, ok? Agora, nessa aula 3, nós vamos dar continuidade àquele grupo de verbos. Lembrando que os non-actions são aqueles verbos dos sensoriais, né? Do sentido, como o ver, o ouvir, o cheirar. Esses são verbos que não podem usar o ING. Então você viu lá na primeira aula como criar o acréscimo do ING, as regras para o acréscimo do ING, e agora está aprendendo na parte 2 e na parte 3 os verbos que você não pode utilizar. E nesse grupo agora, eu vou falar sobre os verbos que expressam mental states, ou seja, estados mentais. Você vai ver que tem um grupo grande deles que você vai precisar memorizar, ok? Tem pessoas que às vezes se cansam, mas tem tanta coisa, tem muito. Se você quer realmente aprender inglês, tem que se dispor, tem que realmente estudar, para que você possa falar inglês de verdade. Primeiro grupo já está na tela para você, que é o to agree, né? Agree, que é o verbo concordar. Quando você concorda com alguém, agree with you, eu concordo com você, ok? No problema, beleza. Vamos para o próximo verbo, que é o verbo to assume. To assume, que é o verbo supor, presumir, assumir. Temos o verbo to believe. Believe, que é o verbo acreditar em alguma coisa, achar, ter fé em alguma coisa. Temos o verbo consider. Consider, que é o verbo estudar, aí no sentido de analisar, considerar alguma coisa, e o verbo to disagree, que é o contrário do agree, lá de cima. Disagree, que é o discordar. Oh, I disagree with you in this point. Eu discordo de você nesse ponto aí, ok? Nesse ponto de vista. Muito bem. Tela cheia para você. Repita comigo aí agora. To agree. To agree. To assume. To assume. To believe. To believe. To consider. To consider. To consider. To disagree. To disagree. Very good, congratulations. Então agora vamos ainda dentro desse grupo aí de mental states. Vamos para o segundo grupo de mais 5 verbos. Primeiro verbo da lista para você aí é to estimate. To estimate, que é o verbo calcular, ossar, estimativa como substantivo. O verbo to expect, que é o verbo esperar. To find, que é o verbo encontrar, achar. O verbo to guess, que é o verbo adivinhar, achar, né? Ou seja, também como palpite aí no substantivo. E o verbo to hesitate, que é o verbo hesitar. Muito bem, na tela para você cheia, repita comigo aí agora. To estimate, to estimate, to expect, to expect, to find, to find, to guess, to guess, to hesitate, to hesitate. Very good, congratulations. Temos mais outro grupo aí. Já, com esse grupo agora já é 15 verbos que você não pode usar com ING, ok? De forma alguma. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para você aí. Temos também a palavra to hope, o verbo to hope, que é esperar como verbo e esperança como substantivo. Temos também o verbo to imagine, que é o verbo imaginar. To know, que é o verbo saber, conhecer, entender. To mean,
é o verbo querer dizer, significar. Mas como adjetivo ele pode ser mau, tá? Procure sempre, quando você estiver fazendo a tradução de um texto, alguma coisa, verificar exatamente em que ponto aquela palavra pode ser traduzida para a nossa língua, porque tem variações, ok? Muito bem, e o verbo to presume, presume, que é o verbo presumir. Tela cheia, repita comigo aí agora. To hope, to imagine, to imagine, to know, to mean, to presume, to presume. Very good, muito bem. Temos mais um outro grupo para você aqui agora. Então, olha só, quantos verbos não podem ser utilizados com ing? Não adianta coçar a cabeça e arrancar os cabelos. Tem que realmente estudar para que você fique craque nessa língua. Muito bem, veja aí o verbo to realize. Realize, que é o verbo dar-se conta, perceber, pode ser também realizar. E o verbo recognize, recognize, que é o verbo reconhecer. Temos também o verbo to remember, remember, que é o verbo lembrar, lembrar-se de alguma coisa. To understand, que é o verbo entender, compreender. E o verbo to wonder, que é o verbo perguntar-se sobre alguma coisa, né? Será? Aí como verbo, admiração, maravilha, como substantivo. Tela cheia para você, repita comigo agora. Repita comigo agora, desculpe. To realize, recognize, remember, understand, to wonder, very good. Muito bem, então agora você vai ver o exemplo de como usar esse verbo para que você não possa cometer o erro de usar aí com ing. Logicamente eu não vou usar todos porque a aula ficaria muito longa. Eu vou usar uns 3 ou 4 verbos aí como exemplo. O primeiro, vamos pegar o to know. E lembrando que o verbo que começa pelo K e N, o K nunca é pronunciado. Só no Brasil a palavra quinó se pronuncia o K, ok? Então aí, KN, o K não é pronunciado. Então, to know. E eu digo para você, Mary knows him for a long time. Mary knows him for a long time. A Maria conhece ele por um longo tempo, ou então o conhece por um longo tempo. Ok? Eu não posso dizer de forma nenhuma, Mary is known him for a long time. Mary is known him for a long time. It's wrong. Ok? Não serve. Tá errado. Não pode usar dessa forma. Vamos agora deixar a tela cheia e você já repete esse primeiro comigo aí. To know. Mary knows him for a long time. Mary knows him for a long time. Já na tela para você aí agora mais 3 verbos. O verbo to understand, que é o verbo entender, compreender. Recognize, que é o reconhecer. Find, que é encontrar. Vamos ver como utilizar este verbo. Eu posso dizer a frase, he understands everything she's saying. He understands everything she's saying. Ele está entendendo tudo que ela está dizendo, está prestando atenção. E eu não poderia dizer, he is understanding everything she's saying. É wrong, está errado. Segundo verbo, que é o verbo recognize, aí eu digo, she recognized that she was very wrong. She recognized that she was very wrong. Ela reconheceu que ela estava muito errada, estava enganada. O verbo to find, que é o verbo encontrar. They find some difficult to do the test. They find some difficult to do the test. Eles encontraram dificuldade para fazer o teste. Não posso usar esse cara com ing para dizer they are find some difficult to do the test. Jamais. Tela cheia para você. Repita comigo aí agora. To understand. He understands everything she's saying. He understands everything she's saying. To recognize. She recognized that she was very wrong. She recognized that she was very wrong. To find. They find some difficult to do the test. They find some difficult to do the test. Muito bem, congratulations. Você chega aqui agora para mais um grupo de verbos que também não podem ser usados aí com ing. Possess,
ok? São possessões e se pronuncia possession. E aí você vai ver quem são esses grupos também. Esse aqui é um pouco menor do que o anterior. Vamos ver o primeiro verbo, que é o verbo to belong. Belong é o verbo pertencer a alguém, ser de alguém, né? To contain, que é o verbo conter, controlar-se. To have, que é o verbo ter. Observa que eu pronunciei to have, porque nos Estados Unidos se pronuncia to have, ok? Mas não tem problema que eles entendem também. Muito bem, to include, que é o verbo incluir, e to involve, que é o verbo implicar em, envolver, ok? Requerer. Tela cheia, repita comigo esses verbos aí. To belong, to contain, to have, to include, to involve. Muito bem, good. E aí tem para você, eu falei que era curta essa lista, temos dois verbos, to one. Observe que esse verbo termina em N, e o N é sutilmente pronunciado no final, tanto no inglês britânico quanto no inglês americano, ok? To one, que é ser, ter, ser dono de alguma coisa, e pode ser um adjetivo que é próprio, ele é meu, próprio meu, ok? E possess, to possess, que é o verbo possuir. Tela cheia, repita comigo aí. To one, to possess. Very good, congratulations. Então agora vamos ver o exemplo de como não usar e como usar esses verbos. Também vou dar só um pouquinho. Vou usar primeiramente o verbo to have, que é o verbo ter, e eu digo, the friend have a ball to play. The friend have a ball to play. Olha, os amigos deles têm uma bola para jogar. O pessoal está querendo jogar e descobriu que alguém tinha uma bola. Não poderia dizer de forma nenhuma, the friends are having a ball to play. Wrong, errado, não pode dizer dessa forma. Muito bem, temos mais três aí, vamos aí o one, que é o verbo ter, ser dono de alguma coisa, próprio como adjetivo, o meu, o seu, como aí no caso de um pronome. Eu digo assim, our family wants 3 cats. Our family wants 3 cats. A nossa família tem 3 gatos. A minha não tem, não. É só uma frase que eu coloquei para você aí. E não poderia dizer de forma nenhuma, our family are one 3 cats. De forma nenhuma. O verbo to belong, que é o verbo ir, tá? Pode ser embaixo de alguma coisa, pertencer a algo, ser de alguém aí como verbo. E eu posso dizer, who does this car belong to? Você foi sair de manhã, tinha um carro na porta da sua garagem, você ficou furioso e perguntou, who does this car belong to? Who does this car belong to? A quem pertence esse carro? E você não poderia dizer a quem está pertencendo, não pode, errado. O verbo to include, que é o verbo incluir. Vamos ver a frase. The trip includes 5 days free. The trip includes 5 days free. Que legal. Você vai fazer uma viagem e tem 5 dias de graça para você ali. Tela cheia, repita comigo aí agora. To one. Our family won 3 cats. Our family won 3 cats. To belong. Who does this car belong to? Who does this car belong to? To include. The trip includes 5 days free. The trip includes 5 days free. Very good. Congratulations. Então agora na tela para você aqui, mais uma coisa importante você precisa saber sobre o verbo to be. Por um acaso, o verbo to be também é um verbo no nation, ele não indica ação. E por isso, ele também tem que ter um cuidado com ele para falar. Bem, você já sabe usar o to be lá no tempo presente, então eu dou um exemplo aí, o to be, que é o verbo ser e estar. Eu digo, I'm very busy today. Eu estou muito ocupado hoje. I'm very busy today, ok? Muito bem. Estou muito ocupado hoje. Eu não poderia dizer, I am being very busy today. Eu estou sendo ou estando muito ocupado hoje. É wrong. Isso não serve. She is a student. Ela é uma estudante. She is a student. Eu não poderia dizer she is being a student. Ela está sendo uma estudante. Não, no Brasil até você diria ela está sendo uma boa estudante. Não é isso? Mas não pode usar isso aí não. Tela cheia para você. Repita comigo aí agora. To be. I am very busy today. I am very busy today. She is a student.
Very good, congratulations. Então agora eu chego no final de mais uma aula para você. Encerramos então a lição de número 4 do Intermediate, onde você aprendeu aí as regras do acréscimo do ING e aprendeu também aí os verbos nonation. E eu encerro deixando para você mais uma frase do saudoso Paulo Freire. Para os meus amigos professores aí de letras e português, de letras, licenciado em português e inglês, para os meus amigos aí da pedagogia e todos os amantes da educação. Ele disse assim: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Você quer transformar o mundo ao seu redor, onde você vive? Se eduque. Busque mais educação, invista nos seus estudos, invista no curso de inglês, estude bastante para que você possa estar influenciando o mundo ao seu redor. Eu tenho que agradecer mais uma vez a todos vocês. Não esqueça, se quiser o material didático, está aí aparecendo para você o nosso website www.anfodescofinenglish.com. Adquire meu material didático, você vai pagar pouquinho no seu cartão de crédito por mês. Manda um zap se você precisar e compartilha para os seus amigos. E eu só tenho a dizer mais uma vez, thank you for watching my video and see you next video. Bye bye.